Nós temos inúmeras maneiras de contar uma história, como a gente fala toda semana, mas tem uma forma em específico que é bem característica e todo mundo tem algum tipo de relação com ela, que é a literatura. E justamente por isso nós estamos aqui para conversar com uma figuraça da literatura aqui na região, que é o Henrique Schneider. Tudo bem, Henrique? Oi, Raquel. Muito tudo obrigada bom? pela tua presença. É uma alegria, Fico muito uma alegria feliz em contar participar do contigo. Acho que a literatura enfim, é um mundo muito mágico, muito maravilhoso, né? Tanto quando a gente inventa coisas, quanto quando a gente fala da vida real, né? E acho que tu sabe disso melhor do que ninguém, A literatura, na minha vida, ela é essencial, certo? Eu costumo brincar que para o escritor não basta uma vida, não basta aquela vida vivida, a gente tem que ter a vida inventada também. Exatamente. E eu gosto de inventar um monte de vidas, é o que eu faço. É muito bom, a gente consegue se libertar e mostrar várias facetas, eu acho, da nossa personalidade, né, através da literatura. Da nossa personalidade e, de alguma forma, personalidade dos outros também. Também, né? Porque o escritor escreve muito sobre o que ele sabe, mas ele também tateia sobre o que ele não sabe, certo? Eu, quando escrevo, eu estou sempre buscando... Eu sempre sei que eu não vou dizer por completo, mas eu vou buscar o melhor caminho para dizer aquilo, sabe? Tem um escritor argentino chamado Ricardo Piglia, que diz que o escritor serve para dizer bem. A gente tenta fazer isso. A gente tenta dizer bem. É o objetivo, né? É o objetivo, sim. É verdade. Contar uma boa história. O Érico Veríssimo que dizia que a literatura é fundamentalmente contar histórias. E a minha literatura busca contar histórias, certo? Eu gosto sempre eu trabalho com a lógica de uma história bem contada, ou ao menos tentando contar bem uma história, certo? Mas é isso. Fundamentalmente a literatura, para mim, é contar histórias. E Henrique, de onde que veio essa tua relação com a literatura? Tu foste uma criança que lia muito? Eu sempre li bastante, sempre tive a proximidade com o livro e com a revista, com a minha casa. A minha casa, a minha mãe lê muito, meu pai não lia tanto, mas eu sempre tive a possibilidade da proximidade com o livro. Porque o livro é um objeto que ele é muito valorizado como objeto, certo? E isso cria uma certa distância. Causa um distanciamento. Assim, né? Uhum. Tu pega um molequinho de 3 anos, ele mexe com todos os controles remotos, aparelhos caríssimos e coisa e tal, e ele mexe com aquilo. Eles me ensinam, eles sabem mais do que eu. Certo? Agora, ele chega e vai pegar um livro e o pai diz assim, não mexe no livro que vai rasgar. Certo? Isso cria um distanciamento, ele bota ali, ele não pega mais. Certo? É quase como um tabu, assim, exatamente, né? Então não pode pegar. Mas na minha casa é o contrário, sempre houve essa proximidade com o livro e eu sempre tive acesso a muita revista, muito livro, sempre podendo. Mas a literatura sempre, de alguma forma, me incluiu. Ela nunca excluiu, eu nunca fui... Eu era um moleque que lia muito, certo? Mas eu era um moleque que era o melhor companheiro também, era presidente de grêmio, ou seja, a literatura nunca me separou. Ela sempre foi uma forma mais de me incluir. E, digamos assim, eu acho que a literatura te inclui com qualidade, que é muito legal. Com certeza. Né? Então, tá. E como que tu te sente, assim, podendo contar histórias de diversas pessoas ou até inventar e poder realmente Muito colocar, inventar. às vezes, o que tu... Aqueles pensamentos loucos e aquele rush que a gente tem na cabeça o tempo todo, tu vê isso de alguma forma ali representado ou escrito. Como é que tu te sente com isso? Isso é uma coisa muito legal, porque na verdade eu costumo dizer que a literatura não está aí para oferecer grandes respostas, nem para passar grandes mensagens. Porque a gente teria que pressupor que, para ela oferecer respostas, a gente teria que pressupor que o escritor é aquele ser mais inteligente, melhor, enfim, que nos norteia rumos, e não é isso, né? O escritor é um operário do seu ofício. E eu como escritor, eu tenho as mesmas angústias, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas que o leitor, Claro. que o meu leitor. E eu, quando escrevo um livro, eu escrevo 60% desse livro, 70% no máximo. Os outros 30%, 40% vão ser escritos pelo olhar de quem está me lendo. Né? Então, com a minha literatura, eu busco compartilhar com o meu leitor, ou com a minha leitora, as minhas angústias, os meus questionamentos, essas minhas perguntas, e fazer com que, a partir daí, se propicie uma espécie de debate. Que o leitor pense, que a leitora pense a respeito. Isso que é o bacana. Certo? E é muito legal, por exemplo, os contos que eu publico no jornal, eles têm uma resposta muito efetiva, sabe? Seguidamente as pessoas chegam para mim, pai Henrique, isso aconteceu, isso foi comigo, aconteceu parecido comigo, pai, essa história é minha, certo? Isso é muito, isso aconteceu. Agora, não faz muito tempo, saiu um texto que falava sobre a professora
Isso que foi um texto muito compartilhado, aliás, quer dizer, recebeu não sei quantos compartilhamentos nas redes sociais, e as pessoas dizendo, é isso, essa é a minha história, assim, que bom quando rola isso uma acontece. identificação muito Sim. grande, assim, E também, às vezes, acontece das pessoas me xingarem pelos claro, textos, que naturalmente, também né? isso faz parte do jogo, é e verdade. também é bem bacana, às vezes. Eu acho que na arte e a literatura, eu vejo a literatura como uma forma de arte também, mas eu vejo muitas pessoas, muitos artistas com quem eu já falei me disseram isso, assim, eu não faço a minha obra para mim, eu faço para os outros. Claro. E isso acontece muito de cada... Isso que tu falaste sobre cada pessoa ver de uma determinada Sim, maneira é muito claro, legal nesse rolê. Claro, acaba rolando, isso como completa, tu falou, né? isso completa a obra. Essa proximidade, quem sabe um distanciamento, mas cada um vai olhar aquilo de uma determinada maneira, né? Eu sou responsável pelo que eu escrevo, Exato. mas não sou responsável Pela reação, pelo entendimento do outro. Exatamente. Né? Mas é justamente isso. Isso é uma coisa, isso é uma das grandes maravilhas, para mim, da literatura. A literatura não é um prato feito. É um prato que está ali, né? e a gente vai botando os próprios temperos. Né? Exato. Quer dizer, às vezes eu boto mais pimenta, tu vais botar mais açafrão, enfim. A gente vai botando os temperos da gente e fazendo o seu próprio prato. Mas de qualquer maneira é uma comida deliciosa, né? E ela é deliciosa. Né? E aí, é muito legal. agora, essa questão assim que a gente estava falando ainda há pouco, de não escrever para mim, a literatura eu comecei dizendo, para mim é essencial, ela é vital. Claro. Eu escreveria mesmo se ninguém me lesse. Claro. Mas é muito melhor escrever se alguém me lê. Claro, é com muito certeza. melhor, não tem nenhuma dúvida. Acontece a gente muito não escreve isso, para parede branca, a gente não escreve para não ser lido, a gente escreve sim para ser lido, claro, né? Com certeza. Né? E me diz uma coisa, Henrique, fazendo parte desse mundo maravilhoso aí da literatura, tu tens, eu imagino, que observar muito as pessoas, né? Sim, eu não posso desperdiçar o olhar. Não tem como não, né? Não posso Exatamente. desperdiçar o olhar. E nessas visões que tu tens, assim, do mundo, que característica que tu percebe nas pessoas que para ti é uma coisa que te chama muito a atenção, que tu admira muito nas outras mas pessoas? é justamente a impossibilidade da gente estabelecer uma característica. Isso que é o melhor. Justamente isso, essa diversidade, a profunda humanidade que existe, com perdão do chavão, mas a profunda humanidade que existe nesse cotidiano que me cerca, né? Em que ninguém é completamente ruim, ninguém é completamente bom, em que, enfim, que a pessoa assou o nariz enfim, a pessoa tem mau cheiro no pé, essas coisas assim. Isso faz parte do cotidiano e precisa fazer parte da minha literatura também, né? Justamente, especialmente na coluna, na coluna do ABC, um conto por semana, ou seja, que precisa estar escrito, é um compromisso, é uma responsabilidade, uma doce responsabilidade, mas enfim, que precisa estar lá. Então eu estou sempre prestando atenção. E é justamente isso o que mais chama atenção, essa diversidade, essas histórias que estão sempre acontecendo e que ainda bem nunca acabam. Com certeza, é uma fonte inesgotável, sempre, né? As pessoas são fontes inesgotáveis de boas histórias, né? Se não fosse assim, eu não tava com essa coluna há mais de 10 anos. Exatamente. Henrique, e para a gente começar a encerrar, assim, tu diria que a literatura... Qual é o papel educador que a literatura tem, na tua opinião? Eu não tenho a menor dúvida de que quem lê é melhor cidadão do que quem não lê. É simples assim, simples. Aqui eu sou advogado também. E se alguém, às vezes a gente vai empregar pessoas, né? E se alguém chega no meu escritório com um currículo cheio de florzinhas ou perfumado, isso não vai fazer diferença para mim. Claro, não quero um currículo sujo, mas eu quero que alguém me diga por que é que quer trabalhar no meu escritório, certo? Essa pessoa vai fazer diferença. Por que é que eu vou fazer? Por que é que seria bom para o meu escritório contratar essa pessoa? Ou seja, se essa pessoa sabe dizer bem, como diz o Ricardo Pilha, ela já está pontos à frente. Então, para mim é simples. Quem lê, fala melhor. Quem lê, pensa melhor. Quem lê, sabe mais. Quem lê tem mais assunto. Escreve quem melhor lê, também. Quem lê escreve melhor e quem lê tem mais profundidade sobre esses mais assuntos. Então, enfim, quem lê tem muito mais chance na vida. E o número de leitores no Brasil, infelizmente, ainda é muito baixo, pequeno, né? mas tem aumentado bastante. Tem aumentado, nos últimos é verdade. tempos. Há que se reconhecer, né? Mas a gente ainda está num nível muito baixo de leitura. Muito baixo, né? Infelizmente, porque isso, um país que lê, quando a gente fala que um cidadão que lê uma pessoa que lê é um cidadão melhor, acho que um país que lê é um país também mais investido em cidadania. Né? É verdade. E a última pergunta, então, na tua visão, o que tu acha que poderia ser feito
ou sugestões de ações para incentivar cada vez mais a literatura, que as pessoas escrevam, que possam contar suas histórias também. Eu acho que esse é o grande barato, né? Quando a gente se envolve na história de um livro, a gente aprende a contar a nossa história de uma maneira melhor também, né? Quais ações tu acha que poderiam ser feitas para incentivar mais isso? Bom, o mercado editorial no Brasil é um mercado muito forte. Ele é forte, ele é um dos maiores mercados editoriais do mundo, certo? Eu acho que as editoras poderiam ter um plano de marketing conjunto que dissesse, que não trabalhasse com esta ou com aquela moda passageira de literatura, literatura de vampiro, literatura de autoajuda, literatura de livro para colorir para adulto, enfim, aquelas modas que vão e passam. Não, né? Vamos fazer uma campanha de marketing de ler. Isso significaria para mim uma economia bastante grande e um avanço no que diz respeito ao ler mesmo. Ao ler não como hábito, mas sim como prazer. Como prazer, certo? Mas fora isso, existe assim, políticas públicas, a necessidade de uma implementação de políticas públicas em direção à descentralização da literatura, certo? Com a criação de, por exemplo, pontos de leitura, bibliotecas comunitárias, que são exemplos maravilhosos. Por exemplo, quem mora muito distante não vai ao centro para pegar um livro, certo? Agora, se a biblioteca for mais próxima, ela vai. Certo? E aí a gente está... Porque tem um interesse, né? Tem interesse, mas tem uma distância. Às vezes a pessoa não vai pegar um ônibus para pegar um livro, ou 2 ônibus para pegar um livro. Né? Ela tem essa dificuldade, isso tem esse impedimento físico. As bibliotecas comunitárias, que ficam em diferentes pontos da cidade, e às vezes até bibliotecas ambulantes, elas cumprem essa função. Então, são algumas questões que podem... Um barateamento através de subvenção do preço do livro. O livro está mais barato hoje. Verdade. Ele está mais barato, certo? Mas ainda poderia ser mais barato no Brasil. Os próprios livros digitais são um exemplo disso, né? Tem um preço diferenciado. Tem um preço diferenciado. Os meus livros hoje, a grande maioria dos meus livros, as editoras colocaram também através do livro dos e-books, e eles têm vendido bastante bem. Que é bastante, que é bem legal. Tá tudo conectado, né? Exatamente, que é bem legal. É o jeito, né? Exatamente. Não, e tanto na verdade é isso. O estofo onde o livro vai ser lido, tanto faz. É verdade. Eu adoro o livro físico. Eu também. Né? E eu acho que ele ainda existe durante muito tempo. Mas se as pessoas quiserem me ler na tela do computador, quiserem bem, ler a né? leitura, ler qualquer livro que vale de literatura... a história, afinal de contas. Que vale a história, que vale a literatura. Legal. Tá? Henrique, muito obrigada pela sua Raquel, presença. foi um prazer, né? Uma Acho alegria. muito legal que a gente continue incentivando a literatura em todos os seus aspectos e parabéns pelo papel que tu tens na literatura da região. Isso é muito importante também. É importante a gente, como tu falaste, a gente regionalizar a coisa mesmo e aí, devagarinho, acho que se espalha para o Brasil inteiro, né? Vamos lá, eu estou à disposição. Quando quiserem, à disposição sempre. Henrique. Muito obrigado pelo abraço. convite. Tá? Bom, gente, então a gente encerra por aqui o Qual a Sua História dessa semana e semana que vem tem mais. Até lá!